separou para a gente nessa manhã de ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, registra o seguinte: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque nós estamos aqui por conta da tua graça que nos trouxe. Foi o Senhor quem nos encontrou primeiro, segundo diz a tua palavra. Foi o Senhor que nos salvou. E o Senhor que tem um propósito nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, observando o teu amor, eu te peço, Pai amado, nos dá uma porção dobrada da tua palavra. Leva a nossa mente cativa ao Senhor, fala aos nossos corações, tira toda a preocupação ao longo da semana, Pai amado. Ajuda-nos a ouvir e a discernir a tua soberana voz no nosso coração. Eu repreendo toda ação de Satanás, todo espírito de distração. Eu repreendo, Senhor, toda atmosfera espiritual contra o nosso culto. E peço, Pai amado, que a tua palavra caia nos nossos corações, assim como uma semente em terra fértil. Servimos e seguimos um Deus que fala, que se manifesta, que tem poder. Então manifesta a tua glória num dia tão especial como o dia de hoje, em que nós celebramos, ó Pai, que nós rememoramos o teu ato na cruz. A ti nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Queridos, o tema de hoje para nós cearmos é em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto que nós lemos é um texto incrível, porque ele é descrito pelo apóstolo Paulo, alguém que não estava na ceia. Na última reunião com seus discípulos, no discurso particular entre Jesus, seus discípulos e amigos, ele compartilhou, depois de 3 anos intensos, de pleno ministério, de ação social, de transformação, de milagres, curas, profecias cumpridas, consumadas em prodígios, Jesus inicia um ato simbólico que culmina em uma mensagem: façam isso em memória de mim. A questão é, será que nós poderíamos, como cristãos, esquecermos de Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz? Será que nessa semana que antecedeu a ceia do Senhor, nós tenhamos pensado nas coisas terrenas, ou mais nas coisas terrenas do que nas coisas do alto? Será que porventura, na semana em que nós celebramos o nosso resgate, nós teríamos esquecido do nosso Redentor? Bem, o texto registra que sim. O texto registra que é possível a gente ter tanta coisa na cabeça que nós esqueceríamos do ato de Jesus por nós na cruz. Ele pede e ele afirma no momento mais importante com os discípulos: façam isso, partam o pão, bebam o vinho, mas façam isso em memória de mim. Então, simboliza que, claro, como seres humanos falhos, com mente limitada, nós poderíamos sim, e sempre o fazemos, sempre nos esquecemos do ato de Jesus na cruz. Olha o que diz Charles Haddon Spurgeon. Eu vou ler parte do texto dele. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro venham a se esquecer do seu Redentor. Que aqueles que foram amados com um amor infinito pelo eterno Filho de Deus venham a esquecê-lo. Embora isso seja surpreendentemente forte aos nossos ouvidos, infelizmente é muito óbvio aos nossos olhos, para que possamos nos permitir cair nesse engano. Sim, nós nos esquecemos. Esquecer aquele que não nos esqueceu. Esquecer aquele que derramou o seu sangue por nossos pecados. Esquecer aquele que nos amou até a morte. Isso é possível? Sim.
Não somente é possível, mas a nossa consciência confessa que essa é a culpa que nós carregamos, e com muita tristeza é um fato e uma verdade. Nós frequentemente nos esquecemos do nosso Salvador. Aquele que deveria ser o rei de nossos corações é justamente aquele a quem somos mais inclinados a esquecer. Charles Haddon Spurgeon. Você já se percebeu esquecido de Jesus ao longo da sua semana? Você já percebeu como algumas memórias ruins e alguns traumas, alguns problemas da semana têm a capacidade e a habilidade de tirar a nossa mente, tirar o nosso foco do Senhor Jesus Cristo? Como algumas coisas que são tão mundanas e tão raras e tão pequenas conseguem sequestrar o nosso cérebro e os nossos pensamentos. Às vezes a gente recebe uma notícia negativa, a gente recebe uma conta que não estava encaixada dentro do orçamento, a gente fala, agora como é que eu vou pagar essa conta? A gente recebe um diagnóstico, às vezes, que não estava no Senhor Jesus, não queria estar doente a essa altura, ninguém quer estar doente, mas a gente percebe como as coisas desse mundo, sejam elas coisas graves como a enfermidade, ou coisas simples como um atraso no trabalho, tira a nossa capacidade de focar no Mestre. O mesmo Spurgeon diz o seguinte: embora a memória seja capaz de preservar uma erva daninha, envenenada, ela permite que a rosa de Saron venha a murchar. Então ele está dizendo, a gente permite que tantos pensamentos ruins tomem conta da nossa memória, da nossa mente, e aquilo que deveria estar perpetuamente cravado na nossa memória, que é a presença e o ato salvífico de Jesus na cruz, a gente acaba esquecendo. Não só isso, além de nos esquecermos facilmente do nosso Senhor e Salvador, a nossa memória tende a fragmentar os preciosos mandamentos de Jesus. Por exemplo, a ceia. A ceia é o memorial ritualístico, mas a ceia não é santa. As pessoas chamam de santa ceia, mas a ceia não é santa. Ok? Ela não produz virtudes também. Embora existam testemunhos de pessoas que cearam e foram curadas. Pessoas que estavam passando por enfermidade, tomaram a ceia, oraram, entregaram aquele momento e foi comovida de tal forma, foi tocada de tal forma pelo Espírito Santo de Deus, foram curadas no ato da ceia. A ceia em si mesmo, ela não tem virtudes. Ela é simplesmente um ato memorial, para nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Também tem testemunhos opostos também, de pessoas que estavam em pecado, tomaram a ceia, caíram dura. Você pega testemunho das igrejas aí da década de 60, 70, e é isso que nós ouvimos no ato da ceia. Só que resumir a ceia, só isso, eu acredito que esteja fora do contexto de Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, façam isso, celebre em memória de mim. O foco da ceia é a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos deixa um convite restrito para lembrarmos de uma maneira mais holística, não somente para a ceia, mas para quem Jesus foi, para quem Jesus é e o que Ele fará nas nossas vidas. Amém. Portanto, se você é que nem eu, que tem um problema de memória, aliás, eu tenho um problema sério, eu sofro um pouquinho de TDAH. Eu esqueço todas as coisas em todos os lugares. A Carol não pode deixar uma chave na minha mão, porque chave e eu, nós não combinamos. Eu sempre estou perdendo chave. Memória tem dificuldade de lembrar de chave. Não tem problema esquecer da chave, o que eu não posso é esquecer do meu Senhor Jesus. Então, que nessa ceia, a nossa mente ela possa receber o convite de nos lembrarmos da pessoa de Jesus Cristo. Porque nós vamos cear daqui a pouquinho com esse objetivo. Então eu quero deixar 3 convites à memória. 3 convites, a sua e a minha memória. E o primeiro convite é lembrarmos da essência de Jesus. Na ceia nós somos convidados a lembrar não só da pessoa de Cristo, mas de quem Ele de fato é. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8 diz o seguinte: Cristo é a eternidade pendurada no madeiro. Eu estou parafraseando, olha o que ela diz: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Quando nós ceamos, nós não podemos olhar para Cristo de uma forma minimalista, muito pelo contrário, nós precisamos lembrar que nós estamos ceando a um Deus que se esvaziou de si mesmo, se fez homem e morreu na cruz por mim e por você. Ele fala: faço isso em memória de mim. Mas em memória de quem nós fazemos? De um Cristo derrotado, de um Cristo fraco? Não. Nós celebramos a ceia em memória a um Deus criador dos céus e da terra, que se fez homem, que se esvaziou e que veio com o propósito de te resgatar na cruz do Calvário. Mas quem era ele? Ele era o Deus eterno. Nós não podemos deixar que nossa mente entenda Jesus de uma maneira tão pequena, tão minimalista, tão fragmentada, num único ato histórico. Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele já existia, e o Antigo Testamento faz questão de registrar algumas cristofanias, ou seja, manifestações de Jesus, ou se você quiser, teofania, porque ele é Deus, no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, verso 26, há lá um registro da Trindade conversando, e disse Deus: façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cristo estava presente na criação da humanidade. Quando você olha Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante, diz lá: Bereshit bara Elohim, e no princípio criaram Deus. A palavra lá é plural, Elohim, quer dizer que haviam três no processo criativo, e o Cristo que nós vamos celebrar daqui a pouco é quem participou do processo da criação do universo e da galáxia. E nós celebramos Ele, em memória dEle. Gênesis capítulo 11, verso 7 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. É Deus vivo confundindo a linguagem dos homens na Torre de Babel, e Cristo já estava presente lá. Cristo é ele o quarto homem na fornalha, registrado no livro de Daniel. É ele quem luta com Jacó ao longo da noite, registrado no livro de Gênesis. É ele quem visita Gideão no livro de Juízes. Fazer isto em memória de mim. Olha que interessante, discípulos, pescadores, seres humanos limitados, execrados na sociedade, mas que agora estavam ceando diante do Deus eterno. Fazer isto em memória de mim. Eu não sou como qualquer outro líder religioso, eu sou o Deus vivo que veio resgatar vocês. Façam isso em memória de mim, em memória de quem eu sou, da minha essência de Deus vivo. Ainda hoje nós costumamos olhar Cristo como o Cordeiro. Ele já veio no papel de Cordeiro. Agora faço isso em memória de mim. Quem ele é? Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que voltará para trazer sentença a todos os homens. Façam isso em memória de mim, em memória de quem eu sou. Na ceia nós somos convidados a lembrar daquele que criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Façam isso em memória de mim. Celebrem a grandeza de Cristo com alegria. Precisamos nos lembrar na ceia que a eternidade se pôs à mesa com os seus discípulos. Amém. E essa mesma eternidade está aqui, a presença de Jesus. Amém. E nós vamos celebrar quem Ele é. Amém. Vamos celebrar quem Ele é. Então o primeiro convite à sua memória, porque às vezes, a nossa tendência de esquecer quem Jesus é tão grande, que às vezes a gente acorda ao longo do dia, a gente trilha uma jornada tão cheia de tarefas, e parece que Cristo nunca esteve presente em nenhuma delas.
quando na verdade ele não deixa de nos acompanhar. Vamos lembrar a essência de Jesus. É Deus eterno, que se fez carne, se pendurou no madeiro, porque Ele te ama, porque Ele me ama, e porque Ele tinha um propósito nisso. Amém? Segundo convite, para a gente ser bem rápido, lembrarmos do amor prático de Jesus. Olha o que ele fala, tomai e comei, ainda no verso 24, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava comendo aquele pão sem fermento, que você vai partindo ele. Ele vai meio que esfarelando um pouquinho. Ali ele está falando, essa é a representação do meu ato salvífico na cruz. Você vai partir, o corpo partido, o pão partido era a representação da entrega dele na cruz. A gente precisa lembrar, quando a gente cear, desse amor prático. Sabe por quê? Porque amor de verdade não é pautado só na teoria. O amor genuíno nunca será teórico apenas. Ele tem suas bases na teoria, mas a sua execução é prática. Prática. Cristo nos amou e aceitou o desafio da vida humana, porque Ele era Deus. Ele aceitou o desafio da vida humana para demonstrar o seu amor. Em Cristo, aquele que é santo andou entre pecadores e pecadoras para os resgatar da sua própria natureza. É um gesto salvífico de alguém que vê uma pessoa caída e vai no seu resgate. É tão interessante a gente ver os ensinamentos de Cristo, porque o amor de Cristo, ele é extremamente verdadeiro por nós, porque ele é extremamente prático. Jesus nunca se ateve simplesmente à teoria. Quando ele fala lá na parábola do bom samaritano, o que ele está falando é, o amor é aquele que se entrega na execução, não é aquele que se ocupa de um cargo, porque passa fariseu, passa líder, mas ninguém vai atender aquele homem que foi espancado e está caído. Aí vem alguém de fora, alguém de outra realidade, samaritano, que não tinha nada a ver, pega, resgata, cura. Cristo fez isso por nós na cruz. Em Cristo, aquele que era pleno em todos os estados, aquele que era santo em todos os estados, não precisava, mas ele passou fome, teve sede, se cansou, se entristeceu e chorou, tudo porque ele queria vir te resgatar. Ele tornou a sua santidade uma santidade prática, se fazendo ser humano, vindo te resgatar com passos de homem nessa terra. Em Cristo, o autor da vida se submeteu à morte, por amor a mim e por amor a você. Em Cristo, o autor e juiz de toda a terra se submeteu a ser julgado por um gesto de amor. É tão interessante que, às vezes, por amor, nós não nos submetemos. A gente fala que ama, né? Nós falamos, eu amo. Mas nós não submetemos aquilo que o amor exige. A gente fala, eu amo, mas eu não perdoo. Eu amo, mas eu não atuo. Eu amo, mas eu não faço. Um amor verdadeiro, ele exige mais do que teoria. Cristo nos ensinou, esvaziando-se de si mesmo, vindo morrer morte de cruz e tornando prático todas as suas palavras. Não é à toa que quando ele pregava, as pessoas falavam, nossa, mas ele prega como quem tem autoridade. Ele não prega como os fariseus, ele prega como alguém que é doutor naquilo que fala, e ele assim o era. Por quê? Porque Cristo amou de palavra, mas também amou de ações. O amor verdadeiro, ele é prático. E quando a gente for cear, já, a gente precisa entender isso. Isso conforta tanto o meu coração, porque isso me faz entender que no meu dia a dia, ao longo da minha semana, eu estou andando com Deus que verdadeiramente me ama, e me ama na prática. Cristo não me ama na teoria, falando assim, vai e faça sozinho, muito pelo contrário. Eu posso orar e lembrar daquilo que está escrito em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados.
Amém. Eu vos aliviarei, é um gesto de amor. Venha até mim porque eu quero participar da sua vida. Venha até mim que eu quero saber o que você está passando. Venha até mim porque eu quero trocar de fardo com você, porque meu fardo, meu jugo é mais leve que o seu nessa vida. Então vinde a mim. O amor de Cristo é prático. E a cruz mostrou o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele me ama. A cruz não pode deter o amor de Cristo. Ela não foi um impedimento, mas uma ferramenta para chegar até o seu coração. Quando ceiarmos, devemos lembrar do amor prático de Jesus. Tudo aquilo que você lê na palavra, eu quero que você saiba que é aplicável. Tudo que você lê aqui é aplicável na sua vida e na minha vida. O que a Bíblia fala? Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Isso é aplicável à sua vida. A Bíblia fala, aquele que habita no a sombra do isso é aplicável na sua vida, porque o amor de Deus é prático. Ele quer te dar descanso, Ele quer cuidar de você, e assim Ele faz. Colossenses capítulo 2, versos 14 a 15, diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quer dizer que a dívida que era nossa foi posta por Ele na cruz, rasgada. E a Bíblia ainda fala algo que é maravilhoso, e nós vamos falar isso já. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. John Stott diz: se você quer uma definição do que é o amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. É uma citação de John Stott. Cristo é o único ser que viu a semente, que germinou e se tornou uma forte árvore, que foi derrubada e talhada para se tornar uma cruz. E mesmo assim nunca interferiu no processo natural, para que o amor dele fosse manifesto em nosso favor. Olha que frase linda, coisa maravilhosa. Você imagina nisso, Deus, Cristo como Deus eterno, Ele viu a semente da árvore que ia germinar, que seria cortada, que seria talhada, transformada em cruz, e Ele não fez nada para impedir, porque Ele não impediu que a ordem natural atrapalhasse o seu amor. Muito pelo contrário, a Bíblia ainda fala no livro de Apocalipse que na eternidade a cruz já estava planejada. Antes de você nascer, Ele te escolheu para salvar. Antes de você estar de pé aqui, Cristo já tinha escolhido enfrentar a cruz por você. Isso é um amor que está além do nosso conhecimento. Sabe por quê? Para nós, amor, ele precisa ser envolvido em relacionamento. Você consegue amar alguém que você não conheceu? É muito difícil, né? Mas antes mesmo de você estar aqui, Cristo já te amava. Ele já te conhecia na eternidade. Então eu quero que você se lembre disso. Lembra do amor prático de Jesus. Nós vamos cear como um memorial a esse amor maravilhoso que não cessa e que não cessará. Terceiro convite à memória é lembrarmos da vitória de Cristo. É lembrarmos da vitória de Cristo. Olha lá de novo, verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, versículo antes, o apóstolo Paulo declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Agora pensa nessa situação, pensa nas circunstâncias, pensa na informação que está implícita aqui. Isso indica que ele, o apóstolo Paulo, não aprendeu diretamente na ceia as ordenanças, mas que ele recebeu essa informação de Cristo Jesus de forma sobrenatural. Ele não estava lá, mas ele recebeu de Cristo. Agora olha o que Cristo fala para ele: é para fazer em memória de mim. O que está implícito aqui? Está implícito aqui é que
Paulo recebeu do próprio Cristo um comando para celebrar a sua própria vitória. Meu Deus do céu, isso é algo maravilhoso. Olha, façam isso, lembrando que a cruz não parou. Façam isso em memória de mim. Quando Cristo dá isso para o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, Paulo, a cruz não parou o meu amor por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembre-se que tudo aquilo que foi posto para me parar não parou. É por isso, Paulo, que eu estou te dando uma mensagem dessa aí. Porque aquele plano que foi feito para me parar não me parou. Tanto não me parou que eu ressuscitei e estou aqui para te entregar o que aconteceu, Paulo, que você não viu. Façam isso em memória da minha vitória na cruz. Olha que coisa linda, ele está falando: Paulo, eu venci. Agora vocês precisam se lembrar da minha vitória. Vocês precisam se lembrar de quem eu sou e que a minha caminhada não pode ser parada, o meu amor não pode ser parado e os meus propósitos, Paulo, não podem ser parados. Por isso eu falo: faço isso em memória de mim, para lembrar que eu venci, que eu sou vitorioso e que ninguém pode parar o amor que eu tenho pela minha igreja. Então a igreja vai cear: façam isso em memória de mim, porque eu venci. Ele venceu. Tem uma pregação maravilhosa que todas as vezes que eu não estou muito bem, eu coloco ela na internet. Todas as vezes. É do S.M. Lockridge. Alguém já deve ter visto. O nome é difícil, mas a pregação acho que você já viu. Ela recebeu o título, né? Ela ficou tão famosa no mundo todo. Se você pesquisar na internet, tá lá: That's My King. Alguém já ouviu? Com certeza você já ouviu. Eu queria encerrar o sermão lendo um trecho da pregação dele, que diz o seguinte: ó. Ele é duradouramente forte. Ele é totalmente sincero. Ele é eternamente firme. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Esse é o meu rei. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é honesto, ele é único, ele é incomparável, ele é sem precedentes, ele é supremo, ele é a mais grandiosa ideia na literatura, ele é a mais alta personalidade na filosofia, ele é o problema supremo na alta crítica literária, ele é a doutrina fundamental da teologia histórica, ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre, ele dá força ao fraco, ele está disponível para aquele que está sendo flagelado e aquele que está sendo tentado e provado. Ele simpatiza e ele salva. Ele é Deus Todo-Poderoso, que orienta e mantém todo o seu povo unido. Ele cura o doente, ele limpa os leprosos, ele perdoa os pecadores, ele concede graça aos devedores, ele liberta os cativos, ele defende os fracos, ele abençoa os jovens, ele serve o infeliz, ele estima os idosos, ele recompensa o diligente e ele embeleza os mansos. Ele é a fonte da sabedoria, ele é a porta da libertação, ele é o caminho da paz, ele é a estrada da justiça, ele é o caminho da santidade, ele é a porta da glória de Deus, ele é o mestre dos poderosos, ele é o capitão dos conquistadores, ele é o cabeça dos heróis, ele é o líder dos legisladores, ele é o governador dos governadores, ele é o príncipe dos príncipes e ele é o rei dos reis. Amém. Ele é Senhor dos senhores. Sua promessa é certa, sua luz é incomparável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reinado é justo, seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele é indescritível, esse é o meu rei, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Os céus dos céus não pôde contê-lo, muito menos um homem
pode explicá-lo, você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode sobreviver a ele e você não pode viver sem ele. Os fariseus não aguentavam, mas descobriram que não poderiam detê-lo. Pilatos não achou culpa nele, Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde lidar com ele, a sepultura não pôde detê-lo e a vida não pôde viver sem ele. Esse é o meu rei. A ele. A ele. A ele nós vamos cear. Somos convidados agora a trazer à nossa pequena memória a imensidade e vastidão de um Deus tão amoroso. Tarefa árdua para mentes tão pequenas. Vamos ficar de pé. Tarefa árdua para mentes tão pequenas. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus. Queria pedir ao Rogério para vir me ajudar aqui, por favor, e o Fábio. Poderiam vir me ajudar aqui, por favor, na ceia? Nós vamos cear, queridos. Quero pedir para a banda vir aqui também, que a gente já faz uma adequação aqui. Por favor. Amados, hoje nós vamos celebrar. E a